Então, vamos lá. Mais uma vez, para quem chegou agora, a aula é para correção das atividades da página 116, 117, 118. Vou compartilhar aqui a tela das atividades com vocês. Confirmem aí para mim se tá realmente compartilhando. Oi. Oi, Gabriel. Pronto, vamos lá desligar o microfone. Oi. Vamos deixar agora só o professor. Aí, se tiverem alguma pergunta, vocês abrem e façam, tá bom? Fechado? Então, vamos lá. Oi. Eu não vou ligar o microfone. Não vou ligar a câmera porque eu tô usando o computador. E a câmera tá muito embaçada, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Primeira pergunta é: qual o nome do pintor italiano responsável por experimentações no século XIV, que seria o embrião da pintura renascentista? Alguém fez essa? Quer falar a resposta? Eu posso? Pode. Ok, eu acho que é o Leonardo da Vinci, né? Porque ele criou um monte de técnicas para poder desenhar e ele desenhava muito. Não, Vitória. Leonardo da Vinci, ele foi um artista renascentista, tá? Nós estamos assim... Posso falar? Pode sim. O pintor foi Francio Bijou. É isso mesmo. Também não, tá? Giotto, tio. Só falando, o Leonardo da Vinci, ele foi um pintor realmente renascentista, mas ele não foi o embrião. Aí tá perguntando assim, como se fosse assim, quem foi o primeiro que fez assim esse tipo de arte? Quem mais quer falar? Foi Giotto? Isso, quem falou foi Giotto, acertou. Eu. Foi Giotto. Então. O mestre dele que ensinou ele a pintar foi o Cimabue, tá? Quem errou, conserta aí. Vamos parar de cantar. Que tipo de experimentações artísticas foram feitas por esse pintor? Que tipo de experimentações artísticas o Giotto fez? Quem sabe? Calma. Cadê? Deu mais horizontalidade nas tio. obras. Oi. Pode ir ali rapidão buscar meu mouse? Pode, ué. Ponto de fuga? Não, deu mais horizontalidade para a cena na obra, profundidade, mais humanização. Tio Ney, tá em qual? E volume, questão 2, olha aí. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Yes. Questão 2 da página 116. Ô, tio, Oi. você tá usando o plural? Usando o plural. É? Aham. É a página de vocês, tá bom? Depois, se tiver... Mas é porque assim... Tá meio... falar. Tá diferente? Não. Minha apostila também é essa. Não, é porque eu instalei o plural, só que eu não tinha celular antes, aí tava no celular da minha mãe, e agora ela trocou de celular. Não. O plural pelo computador é de um jeito, pelo celular é outro, tá bom? Pessoal, o microfone de vocês está aberto. 3. Em que contexto sócio-histórico e cultural as experimentações artísticas desse período do Renascimento, chamado por muitos historiadores de proto-renascimento, foram feitas? Alguém fez esse? Tia, eu não entendi essa. Ah, tá. Tá perguntando assim... Que página mesmo, tio? 116. Está perguntando assim, qual contexto histórico e cultural estava acontecendo? O que estava acontecendo para a arte nesse período aí ela começar a existir? Entendeu? Então, assim, na Europa, estava tendo ainda muito do controle da Igreja Católica, que regia toda a Idade Média. Mas, ao mesmo tempo, estava surgindo as cidades-estados italianos. O que é uma cidade-estado italiana? São cidades que têm governo próprio, leis próprias, tudo próprio, e as pessoas lá elas têm mais autonomia, e isso a igreja estava perdendo poder lá dentro. Tá?
Então, estava tendo um crescimento histórico. Por isso que a arte ela teve o seu proto-renascimento, ou seja, seu embrião nesse contexto histórico da Europa medieval. Aí os artistas, como a igreja estava perdendo a força, os artistas começaram a desenvolver técnicas diferentes para fazer novos tipos de arte. Além disso, estava começando a serem contratados por pessoas que tinham dinheiro para patrocinar as artes. Essas pessoas eram chamadas de mecenas, tá? Vamos criar uma resposta então aí? Então, Sim. nesse período, a igreja estava perdendo... Ô, Ti, tem 2 Raoni? Raoni, vamos desligar o microfone. O que você perguntou? Porque aqui já tá parecendo que tem 2 de mim. Não, tem não. Deve ser alguma coisa assim, tá? Então, nesse período, a igreja estava perdendo força e estava surgindo com... podemos colocar força também, as cidades, tem que ser com letra maiúscula, cidades, estados italianas. E aí, essas cidades estados italianos, eles estavam surgindo com força porque eles estavam tendo muito capital, né? Dinheiro, a economia deles estava muito bom. E aí, com a economia, economicamente, com a economia boa, eles podiam patrocinar novas artes. Daí surge o patrocínio, eita, pronto, de novos artistas e novas artes. Então, por isso que a gente chama de proto-renascimento, tá bom? Então, nesse período, a igreja estava perdendo força e estava surgindo com força cidades e estados italianos. Economia, falando de bufunfa, de dinheiro. Aí surge o patrocínio de novos artistas. Quem patrocinava? Quem tinha dinheiro. Então, surge os mecenas. Quem são os mecenas? Pessoas que tinham dinheiro e patrocinavam as artes. Alguém ainda ficou com dúvida nessa questão? Ficou mais compreensível agora com a resposta, né? Tranquilo? Podemos ir para 4, então? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e perguntar a qualquer hora, tá bom? 4, então. O que foi o Renascimento? Foi um movimento artístico e cultural que rompeu com os preceitos da filosofia e artistas medievais. Então, foi um movimento artístico e cultural que rompeu com a Idade Média. Tá? Então, foi de novo. Foi um movimento artístico. A minha eu copiei da apostila. Quer ler a sua? Não, eu quero ler a 5 depois. Tá bom. Se alguém quiser ler a 4, fica à vontade. Então, foi um movimento artístico e cultural que Ô, Ti, sobe para 2 e 1, por favor. Só um minutinho, tá bom? Mas qualquer coisa depois, eu vou mandar o link, você volta e copia, tá bom, Raoni? É que eu ia tirar foto. Tá bom, só um Aqui, minutinho, tá? Então, foi um movimento artístico e cultural que rompeu aos poucos com a Idade Média. Ok? Vou subir aqui, tá, Raoni? É 1 e 2, né? Ô, tio. Quando estiver pronto, me fala, Raoni. Tio. Pra mim só tá aparecendo a câmera do senhor, não tá aparecendo as tarefas, não. É? De mais alguém tá assim? Ô, Riquelme, é só você clicar no cantinho da tela, onde o Ney tá aparecendo, o resto das pessoas. No cantinho de cá, assim, tem uma tela grande e uma tela pequena no fundo. Você clica nele, aí vai mudar. Eu acho. No meu faz isso. Obrigado, viu, Vitória? Oi, tio. Onde que é isso? É lá direita ou esquerda?
Do lado de cá. Ah, consegui. Então, vamos agora na questão 5. Samuel, você queria ler a 5? Lê pra gente. Oi. É porque tava travado. Uhum. Vou ler a pergunta, depois eu vou ler a resposta, Tá bom. tá bom? Quais são as bases filosóficas e culturais que influenciaram a arte renascentista? Renascentista. Por grandes conquistas culturais ocorridas renascentistas. Por grandes conquistas e culturais ocorridas durante o século XIV e XV, não se pode entender o Renascimento como limitado às artes e à ciência, mas sim entende de termos filosóficos e Renascimento representa uma distância dos humanistas. Tá certo. Mas assim, a gente pode fazer um resumo bem grande, que as bases filosóficas e culturais, elas vão se resumir também nas bases econômicas. Então, a gente pode falar que foi graças ao surgimento das cidades-estados na Itália, né? E depois a gente pode falar do investimento, dos mecenas, a gente pode falar do retorno à cultura clássica greco e romana, tá? Então, a gente vai escrever assim. Foram os surgimentos das cidades-estados estados aqui é com letra maiúscula, tá? Surgimento das cidades-estados italianas, o rompimento com a Idade Média, a volta do clássico. Que clássico é esse? Greco-romanos. Tá? Que mais a gente pode falar também? E a arte que evoluiu. E mudou suas perspectivas e formas de produção. Então, foram o surgimento das cidades-estados italianas, a gente viu que foi graças ao din-din, ao dinheirinho. Depois, a gente pode falar o rompimento com a Idade Média, a volta do clássico, que é o greco-romano, e a arte que evoluiu e mudou suas perspectivas e a forma de produção, porque os artistas eles tiveram novas experimentações, eles puderam fazer novos estilos de arte. Tá? E o que a pintura renascentista do século XV apresentou de inovador? A gente viu, foi a perspectiva e a profundidade. Ô, Ney, Será que tem como voltar na 4? Tem sim. Ô tio, posso falar a minha? Quer dizer, na 3, quer dizer. Ih, cadê minha Eu volto resposta? na 3 e na 4, por favor. Sumiu as respostas. Apagou. Depois eu peço para alguém. Depois, Não, apagou. Não, depois é só vocês olharem o link que eu vou enviar e pausar, tá bom? Ok. Ok? Vamos então para a próxima? Posso falar a minha, tio? Pode. O que a pintura renascentista do século XV apresentou de inovador? A representação dos objetos tridimensionais com volume em superfícies bidimensionais, sem volume. Isso, volume, humanização das formas, humanização das formas. Humanização
das formas. O que mais a gente pode falar? Profundidade, né, que eu falei. Profundidade. Perspectiva. Entre outros. Tranquex? Tranquilo. Tranquex, né? Uhum. Cara, que rosto é esse, Vitória? De assustada? Então vamos. A questão Ô 2. tio, Oi. tem data prevista para voltar às aulas? E vamos esperar, vai sair uns decretos, umas coisas Tio. bacanas aí, e aí a gente vai ver direitinho, tá bom? Tio, volta Vai aí ver. pra eu só copiar o de cima. Voltar para copiar o de cima. É, A1, rapidão. Ô tio, eu sei porque que a Vitória tá É assustada. aquela questão. Depois vocês pegam o link e pausa nas respostas, porque a gente voltou lá atrás e foi tudo apagado, né? Ó, ué, gente, entendi não. Perspectivas, entre outros. Uai, tio, É? tá tudo azul. Né? Deixa eu tirar uma foto. Calma aí. Tá bom, vai lá, ó, voltei. Tira print da tela e depois vocês copiem. Eu tô no notebook. O iNotebook tem uma tecla chamada print screen, filha. No Cadê meu que eu não tô vendo? outro tem. Mas depois vocês aqui? voltam no vídeo, senão enrola demais, tá bom? O meu só Tá, tem vai lá, pausa. vai pra 4. Agora é as 4 e 5. 2 da tarefa. Essa aqui, 5. depois vocês voltam no vídeo. Essa aqui, Não, ué. essa aqui é para a gente traçar a partir do ponto de fuga, né? Olha só, o ponto de fuga referente nessa tela, ele está bem aqui, ó. Tá vendo o pôr do sol bem aqui Mas no no finalzinho cantinho? da estrada, né? Isso, aí você vai puxar uma linha aqui em linha reta. Que tá Outra pitando. linha vocês vão puxar de novo daqui, ó, bem em linha reta. Estão vendo? A gente encontrando o ponto de fuga do artista. O negócio parece que tem profundidade. Pessoal, quem está fazendo risco, não faça. Por favor, vamos levar a sério, tá bom? Ó, O quê? Os riscos. alguém fez um risco azul aí, não vamos fazer isso. Pois é. Então, ó, todos esses pontos vão convergir para onde? Para esse pontinho aqui, ó, bem aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Ah, teve gente que fez aqui, puxando aqui de cima, mas aqui em cima tem linha reta? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, daqui para cá, vou achar uma linha reta aqui? Não tem. Então, ali não tem um ponto de fuga. O ponto de fuga do artista é só essas linhas retas aqui. Tio, se eu quiser fazer uma aqui nessa direção aqui, eu posso? Pode, aqui tem uma linha reta, ó. Pessoal, tá bom? Ah, não, gente. Tá atrapalhando a aula. Vamos lá, Gente, vai fazer próximo. isso. Nem sabia que tinha como fazer isso. Aqui na 3, vocês fizeram o desenho de vocês. Quem fez esses riscos, por favor, Apaga aí, gente, apaga. Ó, na 3 aqui, vocês têm, então, a possibilidade de fazer o desenho de vocês a partir do ponto cego, tá bom? E vamos lá para o que aprendeu. É um resumão. Eu vi, muita gente me enviou, achei o máximo. Vamos agora. Renascimento. Principais valores renascentistas. O homem como centro do quê? Universo. Como que a gente chama isso? Multiverso. Não. Antropocentrismo. Parabéns quem respondeu. E a segunda? A busca da fé, a busca da verdade, sem influência da fé. Quem lembra? Quem achou? Racionalidade. Isso, racionalismo. Retomada dos valores clássicos da antiguidade. Pode falar? Isso, pode sim, gente, pode ir falando, tá bom? Aqui, prazer como princípio de vida. Hedonismo. Isso mesmo. Parabéns, quem falou aí? Quem foi? Eu, Gabriela. Parabéns, Gabriela.
Arte renascentista do século XV. Impressionante noção de Perspectiva. profundidade. Que Eu trouxe não a fiz essas ilusão. atividades, né? Por quê? Porque eu não sabia que tinha. Eita. Que trouxe a ilusão de que as imagens ultrapassam o limite da tela e da parede. Depois o uso da... Agora sim, alguém falou essa palavra já. Perspectiva. Isso. Da perspectiva, ou seja, a relação que um objeto estabelece com o outro de acordo com o que a gente acabou de fazer. Ponto de Ponto de vista ou de fuga. Tem 2 rounds. As figuras, quais Tá figuras bom, que passam? As figuras humanas passaram a ser representadas na mesma proporção que as figuras, Religiosas. ou a gente pode trocar também, divinas ou religiosas, tá bom? Depois o uso da... Simetria. Isso mesmo, o uso da simetria que reforça a posição da autonomia do Eu não tô entendendo nada. ser humano, tá? O que você não está entendendo, Vitória? Mas tá dançando, como é que vai entender? É porque tem música de fora. É sério, eu não tô entendendo. O que você não entendeu? Essa parte aí. Mas a tudo que gente você está, nós estamos completando as lacunas, ó. Está cada um no seu lugar. O que Ô, você tio. não entendeu? Isso aqui são todos um resumo do texto. Tá tudo no texto. Tio, Oi. é só pra mim que aparece ou no canto superior esquerdo tem uma bolinha vermelha piscando? A minha também. Isso significa tá que a gravado. aula está sendo gravada, pessoal. Tá bom? Representação realista do ser humano. Como que chama a representação realista do ser humano? Natureza? Naturalismo. Tá? A adoção de princípios Quase. matemáticos, tanto na pintura quanto na... Arquitetura. Isso mesmo, Não, eu ia falar. arquitetura. Viu como é fácil, Vitória? Não, mas como é que chama aquele negócio lá? Eu esqueci o nome daquelas estátuas lá. Escultura? É escultura. Não, mas aqui é arquitetura, tá bom? Aí nós temos o avanço na pintura que o renascentismo trouxe. O primeiro avanço foi o avanço da Profundidade. Isso mesmo, da profundidade, depois da proporcionalidade, simetria e a perspectiva, tanto a linear, né, em questão Quanto a aérea. aérea, ou pode transformar também num nome diferente, atmosférica, tá bom? Aérea ou atmosférica, as duas ficam corretas. Ok, pessoal? Então, depois vocês voltem no vídeo e... Ei, olha, tá todo Legal. mundo aqui. Vitória, depois vocês voltam no vídeo e se tiver alguma dúvida pode me chamar lá no WhatsApp. Daqui 10 minutinhos eu chamo vocês para a gente fazer a aula de filosofia também online, tá bom? Para a aula de filosofia, vocês vão ler o texto, a revelação do mistério. Ele está na página 18 e 19. Em 10 minutos eu venho para a gente falar do texto e das atividades, tá ok? Beleza. Um abraço. Ô, tio. Bom, tchau.